Muito bem, gente. O nosso tema de hoje é o item 9, os caminhos do envelhecer, né? Ou desafios do envelhecer e do morrer, né? Uma questão interessante que eu acho legal assim de a gente pensar, né? Porque semana passada, hoje e de uma certa maneira semana que vem a gente vai estar tocando sobre esse processo, essa jornada da nossa caminhada egóica e a construção da nossa personalidade, que envolve de certa maneira também as etapas da vida, né? E eu acho muito interessante a forma como a espiritualidade, né, como Deus construiu, né, esse caminho que é a encarnação de cada um de nós, né? Porque cada etapa da vida, né, da infância até a morte, né, do nascimento à morte, passando pela infância até a terceira idade, para aqueles que conseguem chegar, né, até aí, marcado de tantas experiências, né? Cada etapa tem sua beleza, seus desafios, seus aprendizados, são fatores tão fortes, arquetipicamente falando, né? Elementos tão significativos, e cada etapa vai desvelando e vai trazendo então ensaios importantes para nosso espírito, né? E experiências psicológicas fundamentais. Desde o início, lá na nossa caminhada, nessa entrega, se deixar cuidar e ser recebido pela vida, e poder contatar com uma natureza mais espontânea e mais ingênua, para depois ir construindo a nossa personalidade e desenvolvendo nossos potenciais e assumindo o nosso lugar no mundo com a nossa criatividade, com a nossa responsabilidade, né, com os desafios que emergem, né, a partir dos embates da vida, até chegar, de uma certa maneira, na vida adulta e no envelhecimento, né, que é o tema de hoje. Então, esses momentos são tão interessantes, né, para a nossa caminhada. E aí eu me lembrei, né, que é uma frase do Jung, que é uma frase bem conhecida, né, e ele coloca, né, que, de uma certa maneira, o indivíduo nasce original e morre cópia. Então, isso é uma frase que várias pessoas comentam, né, sobre do Jung, e é interessante porque, de uma certa maneira, parece que o desafio do envelhecimento, né, ele abarca um confronto, na verdade, né, entre o homem intemporal, né, o self, a nossa natureza divina, essencial, e a nossa realidade espiritual, com o homem temporal, né? Então, o envelhecimento, de uma certa maneira, é esse estágio aonde, de certa forma, a gente vai se confrontar, né, com aqueles elementos que são essenciais para nós, né, de uma certa maneira, e de outra maneira, com os nossos enganos, com os nossos desafios daquilo que a gente construiu e que muitas vezes a gente tem que abrir mão, mas é tão difícil para nós, né? Então, são questões importantes essas, né, que o envelhecimento vai nos trazendo, né? Então, eu diria assim, né, que ir para a velhice é ir a nossa imagem original.
né? É resgatar a nossa imagem original, né? É interessante que, quando o Jung adoeceu, ele quebrou o pé em 1944, e ele teve um infarto também. E nesse infarto, a partir disso, ele ficou alguns meses de cama, e nesse período teve vários sonhos e várias visões ele teve, né? E é interessante que ele se via, né, nesse período, com a sua imagem original, né? E como se fosse um feixe de luz, onde ele se desprendia da sua imagem terrena e subia em direção às alturas, vendo a Terra lá de cima. E aí é uma coisa interessante que ele percebeu nesse processo dele, né? É que ele olhou para o médico dele lá embaixo, e o médico dele, ele se apresentava na forma de Basileus de Cos. E ele falou: puxa, o meu médico também está carregando a sua imagem original. É como se esse Basileus de Cos fosse a forma primeira do médico. E o médico agora seria o avatar da sua essência, que é esse príncipe de Cos, né? Então ele pensa: puxa, mas se meu médico está se apresentando com essa imagem primeira dele, é sinal que ele está perto da morte, assim como eu, ele pensou, né? E aí tá, ele se recupera, Jung, né? E ele fala que tem muita dificuldade de voltar de novo a esse encaixe na vida terrena aqui. Ele ficou meio aqui azedo no primeiro momento, tem que voltar, porque a sensação de leveza e amplitude de consciência que ele teve quando ele subiu e se viu lá de cima era muito grande. Então, no primeiro foi difícil, depois tem uma fase muito criativa a partir disso que ele teve, né? O interessante dessa história toda, né? Ele teve um sonho maravilhoso também, mas acho que não vai dar tempo de contar. Uma outra hora, de repente, eu conto. Ele é que o médico dele desencarna alguns dias depois que ele se recupera, que ele está se recuperando da doença no hospital. Então, aquela imagem que ele viu do médico, né, dele, como essa figura aí, né, do Basileus de Cos, realmente fosse esse movimento de encontro à morte. E é interessante que os Yanomami, os Yanomami aqui no Brasil, eles dizem que cada um de nós tem uma imagem original, né? E que muitas vezes os espíritos malignos roubam a nossa imagem. E quando eles roubam a nossa imagem, nós adoecemos, os índios dizem, né? E os chapiri são os espíritos benéficos, chamando, de uma certa maneira, evocar, né, ou invocar, né? E aí ele se torna no transe, né, um homem fantasma, que chama, no tempo do sonho, e eles conseguem então contatar com o chapiri, que ajudam eles a recuperar, a roubar ou ir atrás da imagem original, daquela que adoeceu, e devolver a imagem para ele, para que ele possa voltar a ter saúde. Então, isso eu acho muito interessante, porque, de uma certa maneira, né, a Joana de Ângeles, ela vai dizendo que a proposta da psicologia espírita é forjar um ego que tolere a verdade. E eu, na minha cabeça, juntei as duas coisas. Não sei se tem algum sentido, mas eu juntei as duas coisas, porque tolerar a verdade, né, é ir ao encontro da nossa imagem original.
né? Então, de uma certa maneira, a gente tem muita dificuldade de enfrentar a sombra, de abrir a mão do nosso ego e das conquistas. Muitas vezes, no ponto ilusório, a gente vai se apegando, né? A beleza física, as coisas materiais, essa sociedade heróica do fazer, 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 do ter voltado esses impactos que envolvem, né, as conquistas do mundo, e a gente se perde da nossa imagem original. E tem muito medo de abrir mão dessa ilusão. E a gente não sabe que o momento da nossa morte justamente é um momento maravilhoso, se de um lado é despedida de uma fantasia que a gente viveu aqui na Terra, de uma passagem transitória e rápida que é em cada encarnação, né? Então, se por um lado é uma despedida desse mundo material, por outro lado é o momento do verdadeiro encontro. Desencarnar é reencontrar nós mesmos, né? Eu confronto com a nossa consciência, né? Então, me parece que o desafio de envelhecer, né, é poder romper, que muitas vezes com essa imagem que muitas pessoas têm do horror do envelhecimento, da perda do entusiasmo e da evaporação, da determinação de um lado, né, para a gente poder ficar preso nessa ilusão anestesiante do mundo egóico, né? E aí a Joana vai falar, né, que justamente, né, que ela diz que a velhice só se apresenta quando o indivíduo se considera inútil, quando ele começa a cair nesse lugar do desprestígio da sociedade preconceituosa, ou ficar preso nesses padrões materialistas, hedonistas, e aí, de uma certa maneira, envelhecer acaba sendo um desafio muito grande, né? É claro que envelhecer não é fácil, né? Existe um dito popular que diz: Deus perdoa, a natureza não. Com a idade, né, a gente vai sentindo o peso do corpo e o que a natureza vai fazendo com a gente enquanto condição da nossa realidade, enquanto envelhecimento, né? Mas a grande questão que a gente se pergunta, né, qual é o significado do envelhecer? Né? Qual é o sentido que é essa última etapa da nossa existência? Né? A gente realmente fica preso no que significa envelhecer e morrer nessa sociedade de extremos, de enormidades, sustentado pelo consumismo, fica complicado, né? Daí a velhice, o envelhecimento é visto só como perda, né? É perda da vitalidade, perda da autonomia, perda de gozar a vida de uma maneira mais intensa, perda do reconhecimento e valor no mundo, porque eu saindo da minha capacidade produtiva para o mundo, vou encontrando um lugar, muitas vezes, de ficando à margem da sociedade. Então, envelhecer dessa maneira, né, acaba sendo realmente uma visão sombria da realidade, né? E aí a gente acaba vendo como uma ameaça negativa, né? Por causa justamente. Mas a benfeitora refere, apesar de a gente poder realmente ter algumas perdas, né? Mas a perda maior é a perda da ilusão do ego. O momento é da beleza da alma, né? A gente encontrar um outro tipo de fortalecimento da nossa autonomia, é a lógica da alma. Por isso que o Jung vai dizer que quando o Sol ele atinge lá, né, o máximo da sua altura, né, e ele começa a se pôr, né?
e seus raios se recolhem para se iluminar de dentro, diz o Jung. E ele vai dizer que o adulto se recusa a envelhecer é tão covarde quanto o jovem que tem medo de ir para a vida. Então, isso são palavras do Jung, né? E a benfeitora vai dizer que a questão do envelhecimento, né, do processo que envolve a terceira idade, deve representar a sabedoria, que é justamente uma decorrência das experiências, né, e de um período, então, de tu poder elaborar a tua existência. Então, esse momento do envelhecer é uma oportunidade maravilhosa que nós temos de começar realmente trazer de novo aquela realidade espiritual mais de perto, né? E sair de uma vida muito literal, muito concreta, presa na realidade material da existência, né? E assim, né, fazer um trabalho de poder, em alguma medida, né, fazer as pazes conosco mesmo e com algumas questões que a gente viveu durante esse percurso da nossa existência, né? Xanda, tu quer colocar alguma coisa? Desculpe, Gelson, acionou sem eu querer. Oi? Não? Tá. Então, de uma certa maneira, Não sei como se, é que é a não sei se tu nossa... ouviu. Oi? Não. Chegou a ouvir Não. eu não acionei, só apareceu a mãozinha, desculpa. Tá. Tá bom. Tá. Ok. Então, na verdade, como a gente poder realmente fazer do nosso envelhecimento ser mais fértil? Ser realmente a construção de uma personalidade sólida, que não perde sua capacidade produtiva, apenas muda de foco, né? E poder, de uma certa maneira, encontrar, né, na terceira idade um significado para a nossa existência, né? Até porque, de uma certa maneira, né, a grande questão, quando a benfeitora fala que só envelhece aquele indivíduo que, que se perde de si mesmo, né, se considera inútil, né? Então, de uma certa maneira, a Joana fala que a vida tem lugar para todos, né? E tem um dito popular russo que diz que o peixe começa a feder pela cabeça, né? Então, de uma certa maneira, me parece que o grande desafio aí é a nossa atitude mental, do que a perspectiva biológica, porque a perspectiva biológica realmente a gente está em um processo, né, que o corpo vai perdendo muito das suas condições, né? Mas a perspectiva nossa não deve ser biológica, né? Mas sim o nosso estado de ânimo. E esse estado de ânimo implica, de uma certa maneira, então, a nossa atitude mental. Assim, a gente tem duas imagens do envelhecer. Uma delas é a visão materialista, é voltado para o consumo e para o corpo. E nessa ideia, a velhice recai de forma mais intensa nessa dimensão da perda dos recursos corporais e uma tendência ao isolacionismo da sociedade contemporânea, né? Porque o idoso, a pessoa se aposenta, muitas vezes ela perde contato, ela está toda ela voltada para fora, né? Só para trabalho, não conseguiu nada que sustente sua vida interna, né? E aí, de uma certa maneira, muitas vezes pós parada de trabalhar com a aposentadoria,
a gente não sabe o que fazer na vida. E começa também os filhos já cresceram, já ganharam o mundo, muitas vezes eles moram longe, a gente não tem muita troca com eles, porque eles já moram longe, e começa, em função disso, uma condição de solidão, e que há muitos idosos submetidos de maneira avassaladora. Então, esse afastamento do trabalho, né, que começa a acontecer, né, esse processo de de não ter ideia, né? Então, muita gente que o trabalho era a única condição de expressão e valor humano para aquela vida social, né? E quando a pessoa para, não sabe o que fazer com a vida dele. E às vezes ele fica encerrado em casa, olhando para o celular, para o computador ou na TV. Então, isso é uma questão complicada, ainda mais em sociedades como a nossa, aqui, brasileira, que usa muito o modelo americano, né? Então, de uma certa forma, isso acaba sendo complicado. E a outra visão é a visão da alma, da realidade da alma. Se a primeira, a gente está condenado a sermos vítimas da idade, né? Para compreender o envelhecimento como algo mais, a visão biológica não dá conta, né? Então, a gente tem que ter essa visão da alma, onde a velhice pode deve ser um desvelar da própria alma, né? Então, o Hillman tem um livrinho que é muito legal chamado A Força do Caráter, onde ele fala desse processo do envelhecimento. E, para ele, envelhecimento é uma transformação em beleza. Porque o que fica velho não são só as nossas funções e órgãos, mas toda a natureza. Então, a velhice, como eu falava antes, é o encontro com a pessoa que viemos a ser, que já éramos há anos, né? Então, para ele, o envelhecimento é a emergência do caráter. Quando eu falo dessa ideia original, de recuperar nossa imagem original, isso o Hillman traduz psicologicamente como um encontro com o nosso caráter. Então, para ele, o que condena a velhice, a feiura, a uma condição negativa, não é a velhice em si, mas o abandono da alma. E ele cita Aristóteles, que diz: a beleza da alma é mais difícil de ser vista do que a beleza do corpo. Então, é como se o desafio de envelhecer é romper com essa visão do corpo e abrir nossa visão para a alma, né? E onde a alma encontre uma base essencial, né, da nossa vida. E aí, quando isso se dá, o Jung diz, quando a gente realmente encontra o eixo da nossa alma, na verdade, o encontro do ego com o self, né, numa linguagem mais prática, nada é perturbado, nem interna e nem externamente. Pois, diz o Jung, a continuidade da pessoa resistiu, né, à corrente do tempo, né, como foi colocado lá no capítulo. Então, tudo isso são questões importantes do ponto de vista desse processo que é a questão do envelhecimento. E, claro, com o passar da idade, tem os perigos disso, né? Uma delas é as coisas que a gente não lidou em vida, né? A gente sabe que tudo aquilo que a gente reprimiu, tudo aquilo que a gente negou, né? Em algum momento isso pode vir à tona, né? Então, alguns medos, alguns receios, algumas fantasias, alguns padrões internos que não foram trabalhados
pode, de uma certa maneira, começarem a ficar cronificados, né? Não só as dores crônicas, né? Que, de uma certa maneira, mas também os padrões crônicos da nossa alma, das nossas emoções não trabalhadas, né? Então, isso é uma questão que pode apresentar na velhice. E aí, uma das questões mais complicadas é a questão da teimosia, né? Muitos idosos começam a ficar teimosos. Dois tipos de teimosia, né? Ou a teimosia de ficar fixado no passado, né? E aí, ou essa teimosia de querer afirmar eles mesmos desses padrões não resolvidos, eles acabam sendo tomados por eles, né? E, de uma certa forma, impondo para si, para os outros, esses comportamentos. Tem, por exemplo, pessoas que eu vejo assim, não, agora que eu estou envelhecendo, eu tenho direito de falar tudo que eu quero. Daí começam a abrir a boca de maneira descuidada, onde vão no discurso, né? Eu tenho gente da minha família que é assim, né? Vão numa loja da discurso, vão nos restaurantes da discurso, querem dar lição de moral em cima de todo mundo, ou dizer isso, né? E não consegue ver a medida do contexto da situação que se apresenta, né? E acho que o mundo tem que ouvir, ou tem que se aceitar, né, a posição, né, deles, né? Então isso é uma questão complicadas, né? E muitas vezes porque todo arquétipo, né, gente, tem um aspecto positivo e negativo, né? O arquétipo da criança, do puer, vai ter aspectos positivos da criança, a criança divina que traz o novo, a renovação, a esperança. A criança, o negativo da criança, a ferida, a fragilidade da criança, a dependência da criança. E o fênix, que é o velho, né? Também tem aspecto positivo do velho, né? A sabedoria, a paciência, a capacidade de poder lidar com a vida, né? Tudo, né? E, entre outras coisas. Aspecto negativo, né? Do envelhecimento, do arquétipo do Fênix, muitas vezes ao contrário, a teimosia do velho, aquelas fantasias lascivas do idoso, né, que pensa que ainda tem 20 anos e começa a agir de maneira, com comportamentos estranhos, né, com a idade. Então, tudo isso faz parte também com raiva da vida, se tornam rabugentos, lascivos, mesquinhos, azedos e impositivos. Isso são questões que muitas vezes se apresentam como traços emocionais negativos do envelhecimento. Eu Soli, sem microfone. Oi, boa noite. Então, eu estava pensando aqui, o sistema, o estilo de vida na Suécia, de alguma forma, dá muito conforto à velhice. O velho, Deus me livre você pegar e levantar. Eu agora já estou chegando na idade de velho, né? Mas levantar, um jovem levantar para uma pessoa que já está com 60 anos, a pessoa pega aquilo como não gosta. Diz, não, obrigada, não quero. Sabe? Não aceita. Por quê? Porque aqui não tem. A velhice fica sendo assim, ela vai se... Como é que a gente fez? Protelada, sabe? Mas protelada de forma muito sadia, porque existem muitos trabalhos, aquele que se aposenta, muitos vão trabalhar novamente, outros vão fazer cursos, outros têm viagens elaboradas para eles, quer dizer, o preço bem acessível, muitos se aposentam com uma boa economia, né? E então tem para tudo, tem como é que é um funcionamento, e aquilo é uma espécie de prolongamento também da mente. O cérebro continua no trabalho, né? E é muito bom porque ajuda. Tem as iogas,
tem os cursos impressionantes, assim, que é nos parques. Então, e tudo isso é gratuito, é tudo do governo, né? Então, é um incentivo para quê? Para fortalecer os ossos, fortalecer os músculos, fortalecer o coração. Então, claro que existem aqueles que não fazem isso que você está falando, nós chamamos de saco de batatas. Aqueles que sentam no sofá e ficam lá o dia inteiro vendo a televisão ou, como você disse, olhando o... Mas não são muitos, não, viu? E esses, inclusive, eles podem ser catalogados pelo próprio hospital do bairro para controle para, no caso, por exemplo, pessoas que se tornam depressivas por causa da velhice, por causa que já aposentou, não tem interesse nenhum na vida, e daí pode ficar com tristeza mesmo. E não tem amigos, são pessoas isoladas. Então, tem casos assim. Mas eu só quis mostrar isso para você, que é a questão da cultura. Sabe? Aqui a cultura a velhice vai sendo protelada. Como a Europa, né, tem uma população de idosos bastante proeminente, né, eu acho que isso foi sendo educado e melhor trabalhado, né? Países mais joviais. O Brasil, recém agora, está tendo um número maior de idosos, até se tornar um país de mais idosos do que de jovens, mas daí o idoso não é muito bem acolhido, lembrado, reconhecido. Agora que isso está tendo um movimento nesse sentido, né? Mas até há pouco tempo atrás isso não era uma preocupação e nem uma atenção em relação ao processo do envelhecimento. Então, realmente, tem países, a gente viaja para outros países aí fora, aqui no Brasil tem a fila para a terceira idade, né? Que é preferencial. Alguns países não têm fila para a terceira idade, né? Tem que entrar na fila como... Não é porque... É porque eles não querem mesmo. Você falou, eles não querem se sentir como se fosse inferior ou incapaz, né? Eu acho que tem que ter um equilíbrio em relação a isso, né? Porque esses modos de levantar a cadeira para um idoso sentar no ônibus, no trem, ou uma fila privilegiada para idoso, também é uma forma de educar também a gente, né? Que educar a função sentimento. Então, não é tanto pelo idoso, é também para o jovem poder se educar em uma certa maneira. Então, por um lado, eu acho interessante o idoso não querer alguns privilégios, porque ele se sente capaz com autonomia. Por outro lado, esse gesto de afeto pode ser interessante para essa educação de sentimento na sociedade, né? Então, essas duas coisas são importantes serem consideradas. Eu me aposentei e fiquei feliz da vida, porque eu podia fazer os cursos que eu queria. Então, fui fazer astronomia. Sabe, é a coisa mais maravilhosa aposentar, eu garanto para vocês. É uma delícia. Uhum. Muito bem. A Cláudia tinha levantado a mão, depois a Zelina. Doutor Gerson, esses fatores negativos ou positivos, o reflexo do que viveu e vem com a velhice, ou é a manifestação da sombra? Pode ser que na velhice aquilo que é a manifestação da sombra, que ele tentou camuflar a vida toda? As duas coisas, né, Cláudia? Aquilo que a gente não viveu fica na sombra, né? Tudo que é negligenciado, tudo que é reprimido ficou a nível de sombra. Então, claro, são traços que, por estarem inconscientes e não elaborados, acabam emergindo. Então, alguém colocou no chat aqui, né? Acho que foi a Ana Paula, né? Que a individuação começa a ocorrer na segunda metade da vida, a crise da meia-idade, né? Que tem essa metanoia virada, né? A partir dos 40 e poucos anos de idade, começa a fazer um movimento natural, né? Em que o que está embaixo tende a vir para cima e o que está em cima tende a caducar, entrar em colapso, justamente para dar lugar a esses processos internos. Então, essa virada, né, que tende a acontecer em vários aspectos da nossa vida, nossa função, nossa tipologia, conteúdos, aspectos da ânima e do ânimos, que vem à tona
tudo isso na crise da meia-idade justamente é para a gente poder se ocupar daqueles aspectos que a gente até ali não se ocupou. É como se a vida forçasse movimento para realmente dar conta da totalidade do nosso ser. Mas como nós não prestamos atenção nisso, né? E não negligenciamos esse movimento, ou se identificamos de maneira literal, né? Com algumas crises de ânimo, onde a pessoa quer voltar a ser adolescente, né? Eu tenho um parente meu que quando começou a envelhecer, ele quis realizar o sonho que ele sempre quis, ele comprou uma moto, daquelas assim, moto hiper cara, super potente, né? Ele mora no interior do estado, comprou para poder de moto para casa, comprou aí uma jaqueta preta, né? Só que não foi só uma realização de um sonho juvenil, ele começou a se comportar como adolescente também, isso que foi o problema, né? Começou a ficar como adolescente, começou a ter relações extraconjugais e começou a querer agir de maneira muito impulsiva. Então, talvez essa ânima dele, né, com uma necessidade interna, fosse essa fantasia, né, que ele projetou na moto, podia ser um anseio emocional. Mas se a pessoa não sabe olhar para isso, não sabe viver isso, e vive de maneira literal e não simbólica, aí depois, com o tempo, começa a complicar. Muitas vezes, no envelhecimento, acontece isso. Ou tu é arrastado por algum impulso, ou pelas coisas do mundo, não olha para aqueles impulsos e depois, com o envelhecimento, eles vão surgindo a partir de alguns processos internos. O próprio Jung, por exemplo, né? O Jung, quando ficar velho, quando está perto da morte, ele tinha uma fantasia que ia faltar dinheiro. Tinha medo que faltasse dinheiro. E uma preocupação, vai faltar dinheiro? Né? Às vezes o idoso tem algumas fantasias assim. E eu acho que isso era um complexo do Jung. Ele não trabalhou isso bem, porque ele acabou pegando carona muito na Emma Jung. A Emma vinha de uma família rica, a família da Emma tinha, acho que era uma fábrica, uma empresa, que era gerenciado pelo irmão dela, né, o cunhado do Jung, e ele recebia bons francos suíços todos os anos, como resultado do esforço do irmão da Emma Jung, né? Então, Jung não precisou pensar muito nisso, viajou bastante. Claro, ele estava numa condição talvez privilegiada para poder se ocupar daquilo que era essencial, né? Isso não tem sido por acaso. A presença da Emma Jung fosse, de uma certa maneira, parte desse processo todo espiritual dele. Mas talvez ele não conseguiu dimensionar alguma coisa, não conseguiu elaborar algum aspecto que estava ali. No final da vida, essas fantasias de medo de que faltasse dinheiro ou alguma coisa desse tema acabava assaltando ele durante os seus últimos anos de vida, né? Então, isso pode acontecer, né? Zelina? Boa noite, Gelson. A minha pergunta já foi respondida, porque era a mesma da Cláudia. Eu só acrescento, eu tenho a impressão que eles perdem a autonomia do livre-arbítrio quando eles chegam a uma certa idade. O fundo deles sobressai nos atos, a perversidade ou a mesquinhez, ou o outro lado, muito generosos e meigos, submissos, aceitam tudo. E eu tenho a impressão que eles perdem o livre-arbítrio. Parece que eles não trabalham mais o bom senso, é certo, é errado, trabalho de evolução. Isso ocorre ou não? Ocorre, sim, Zelina. É como se fosse distante da vida e nada mais importasse, né? De um lado como o outro, eles ficam muito emotivos, muito, né,
movidos pela essa emocionalidade, né? E muito permissivos, e muito apáticos em relação à sua vontade, né? Ou, ao contrário, muito teimosos. Isso pode acontecer, porque, de uma certa maneira, às vezes a pessoa está no corpo ainda, mas a alma não está mais ali quase, né? Ou estão indiferentes, ou vem algo, como eu falei, da infância, e ficam mais emotivos, às vezes em culpa, né? Então a gente não sabe o que está por trás disso, né? Ou simplesmente porque eles realmente acham que não tem por que mais se ocupar com as coisas da vida, como era antes, não deixa assim, agora isso não importa mais. Então, vários fatores que podem levar ao idoso a agir dessa maneira, mas isso é comum realmente se apresentar, né, em muitos idosos. Ok, obrigada. Mas às vezes a gente diz sempre que na terceira idade o verdadeiro caráter sai para fora, né? Sim, muitas questões nossas vão se apresentando aí no envelhecimento, com certeza. Obrigada, Gelson. Denise, você coloca alguma coisa? Eu achei bem interessante na página 271 do Espelho da Alma, aquela parte que a benfeitora fala assim: refletindo sobre a terceira idade, deve representar sabedoria, riqueza decorrente dessa experiência e período próprio para o repouso. Aí a parte do período próprio para o repouso, eu particularmente, é a parte que me assusta. É porque, de alguma maneira, né, Denise, que esse repouso é porque, de uma certa maneira, a gente começa a ganhar em atividade espiritual, né? De uma certa maneira. Então, não é que a gente vai repousar no sentido de ficar inerte ou sem atividade, mas, de uma certa maneira, muitas vezes, o envelhecimento nos leva a uma introversão, né? A libido vai para dentro, justamente para essa iluminação interna, né? E nesse sentido, muitos, eu lembro da minha avó materna, e ela tinha uma firmeza espiritual, enquanto, apesar dela ainda fazer pão, lidar com planta e ser uma pessoa ativa, né, ela se recolhia muitas horas no dia para meditar, para orar. E eu vejo que o trabalho dela, ela fez muita caridade em vida, né? Ela era professora, ela trabalhava com homeopatia, e uma série de coisas. Ela teve um sonho onde um homem disse para ela que ela ia começar a ler carta, porque ela ia ajudar muita gente, e depois disso ela teve a clara evidência dela aberta, e ela ajudava muita gente, isso benzia, e assim por diante. E, com o passar do tempo, ela foi abrindo mão de algumas atividades, mas eu vi que ela continuava muito ativa espiritualmente, internamente. Então, ela se recolhia para orar para alguém. Eu sabia que alguém estava passando por dificuldade, ela ia se ocupar daquele alguém, né? Nas vibrações dela. Então, de uma certa maneira, eu vejo assim que há um movimento muito rico e muito produtivo, mas a partir dessa ótica mais introvertida, né? A gente não está acostumado. A vida toda para fora, nosso mundo é muito para fora. E a gente realmente acaba perdendo, fica com medo, a gente não sabe o que fazer daí, quando o mundo não nos acolhe mais através das tarefas e vigências do mundo de fora, né? Muito bem. Santiago? Boa noite. Eu vou falar, espero não assassinar o idioma. De jovem, eu era um ignorante inconsciente. Agora,
a meus 71 anos, sou um consciente ignorante. É uma caminhada grande essa, né, Santiago? Adoro a doutrina espírita, porque ela me fala aquilo que eu não gosto e que, aprendendo a valorar, me dá a oportunidade de trabalhar melhor para mim. E se trabalho melhor para mim, eu trabalho melhor para meus semelhantes. Uhum. Estou obrigado à doutrina espírita. Com certeza, eu acho que realmente ela acaba nos dando, né, uma base, né, de um novo paradigma que dá consistência, profundidade e sentido para a nossa vida, né, Santiago? Bom que a gente pode aproveitar, né? Muito bem. Silvia? A pergunta que eu queria fazer é a respeito, em tempos históricos, em outras culturas, quando as pessoas ficavam mais velhas, eles tornavam extremamente respeitado, sabedoria, experiência da vida. Quanto que você acha que, por exemplo, essa sociedade que nós vivemos agora, em que eles exaltam a beleza física e a juventude, tem causado, por exemplo, isolamento das pessoas mais idosas, e inclusive até uma certa falta de respeito. Eu vejo, por exemplo, aqui quando foi aniversário da rainha, que é uma pessoa extremamente lúcida. Depois que ela teve Covid, ela ficou meio paralisadinha, assim, mas ela é extremamente lúcida, uma mulher que ainda lê todos os documentos do governo, e as piadinhas que venham, nossa, mas ela ainda está viva, olha quanta gente já morreu. É uma falta de respeito, entendeu? Porque a pessoa, ela está idosa, mas ela está extremamente ativa, o corpo dela está meio fraquinho, mas a mente está tão forte quanto sempre. E, por exemplo, antes a gente tinha as pessoas idosas um certo respeito, que a pessoa tinha uma certa experiência de vida, talvez nem sempre era assim, mas principalmente em certas culturas isso era muito forte. Agora nós estamos numa coisa que, se você tem uma certa idade, você já não é válido. Eu acho que essa questão de ser inútil vem muito disso. Por exemplo, tinha um cantor americano muito famoso, e acho que ele faleceu agora, mas ele fez tanta plástica que teve uma entrevista, eu só conheci porque eu conheci a voz dele. Ele fez tanta plástica que ele estava totalmente transformado, ele não era mais a mesma pessoa. E a gente vê muito, muito disso, principalmente em meio do teatro, essas coisas. Você acha que, por exemplo, essa questão de se sentir inútil, que a qualquer idade é terrível, mas principalmente na idade que a pessoa é mais avançada, que ela está ficando velha, é consequência disso, de sentir que você não tem mais valor, de você ser mais respeitado, e a diferença que tinha, por exemplo, antes, em culturas diferentes? Não sei se expliquei bem a Silvia? pergunta. Porque o idoso ele era realmente a alma, né, da comunidade, né? A gente vê isso aqui, é muito forte nas tribos indígenas, nos Guarani, né? A questão da ancestralidade e toda a memória do povo, né? Da comunidade no idoso. Então, o pessoal senta, né, junto ali ao pão, ou perto do fogo, para poder contar as histórias dos antigos e perpetuar a sabedoria, né, dos segredos e da importância, né, das tradições, e ele tendo assim realmente o dom de decidir as coisas, é o idoso que decide quando tem alguma questão, algum conflito, é para ele poder avaliar. Então, havia esse respeito, esse reconhecimento. E, claro, numa sociedade utilitarista, materialista,
voltado, como a gente falou, para a coisa para fora, coisa material, e isso vai perdendo o valor. Então, os valores vão mudando, né, da sociedade. E, na medida que os valores vão mudando, o lugar do idoso vai perdendo espaço, porque não existe mais aqueles valores que onde ele era reconhecido como um lugar dele e de valor extremo, né? Então isso realmente vai se perdendo, que é uma pena. Então hoje em dia realmente, né? Se a pessoa não tem uma vida própria, ela como um indivíduo, ela se segure e a partir de certos processos que ela conquistou, ela esperar isso da sociedade não vai ser muito pouco, né? A sociedade realmente, acho que não sei aí, mas aqui eu vejo que a sociedade não reconhece o valor, né? Mas, né? Acho que tudo isso são questões que põem em xeque não só a vida do idoso, mas põe em xeque os valores da nossa sociedade. Tem que ser revisto. Aqui na Inglaterra era bem diferente. Nos últimos 10, 20 anos, as pessoas idosas eram mais respeitadas, gente que tinha vivido na guerra, eles eram bem mais, mas também está mudando. Isso é de sentar no banco, o pessoal jovem agora não te dá mais lugar para você sentar, sabe? Às vezes você tem que pedir. Teve casos que eu falei, por favor, dá um lugar para o senhor que ele está caindo, que às vezes a pessoa está idosa. Então, tem um certo... Parece que estão cegos, eles ficam no telefone totalmente muito individualista, alienados. muito fechado neles mesmos, né? Então, eu acho que essa conexão está perdendo. Porque quando você pensa, por exemplo, os aborígenes da Austrália, que tem 40 mil anos de história e é passado verbalmente, os idosos lá ainda têm um valor muito grande, e a gente perdeu isso na nossa sociedade. Sim. E acho que quem perde são os jovens, eu acho, de certa forma. Claro, com certeza. Obrigado, Gelson. Quem mais tinha levantado a mão? Era tu, Límpia, que tinha levantado a mão? Sim, era eu, mas já fui atendida na fala da Silvia e da tua. Obrigada. Tá bom. Ok. Então, né, gente, com isso a gente pode levantar, né, a partir disso, alguns objetivos do envelhecer, né? Porque, como a própria a Ana Paula colocou no chat, né, isso não teria sentido, a velhice, né? Nada de Deus é inútil, né? Com certeza. Tá? Tudo que está aí tem uma utilidade, e o envelhecer também, né? Então, uma das questões mais importantes do envelhecer é justamente quebrar a imagem onipotente do ego, né? De uma certa maneira, a gente tem essa visão a partir do ego, né? A gente pode muito jogar com o ego e não com o self, né? E a gente acha que o ego é o centro da psique. E aí a gente enxerga só o que queremos, ou ficamos nessa visão míope do ego, que tem essa visão pequena, e numa atitude onipotente de defesa, né, daquilo que ameaça a nossa ilusão. E aí, de uma certa maneira, a velhice vai rompendo com isso, até porque junto com o ego tem a persona. Eu estou muito identificado com a nossa persona, os valores coletivos do mundo. E esses valores superficiais, muito voltados às diferenças externas, como a gente comentou aqui, né? E assim por diante. Então, de uma certa maneira, é como se a idade desse um beliscão na gente, né? E vai rompendo com a ilusão da persona, aquilo que o Jung fala do colapso da persona, né? Então, de uma certa maneira, a velhice vai começando a trazer questionamentos para o ego e para a persona. Que valores assentam a minha vida? Que laços eu realmente construí? Aonde que está a base da minha segurança? Sentimentos e conteúdos internos eu tenho escondido e evitado até aqui. De certa maneira, esse esquema egóico com nossos disfarces, que antes sustentavam
as necessidades do ego começam a ser ameaçadas, né? E por isso que, muitas vezes, a gente tem medo da solidão, da incerteza, da humilhação, porque a gente está preso numa atitude de controle, a gente está vendo que está perdendo esse lugar de valor que o mundo nos dava antes. Porque o mundo ele não quer saber. Ele chupa o suquinho da laranja e depois nos joga fora no bagaço, né? O mundo nos aproveita e depois eles não querem reconhecer todo o esforço nosso. E se a gente fica preso nessa lógica superficial da vida, realmente o ego acaba sendo jogado em confronto com esse processo todo que é necessário. E junto, então, com a necessidade de relativizar o ego e quebrar as imagens da persona, o segundo aspecto do envelhecimento é justamente pressionar o indivíduo a sair desse enfoque materialista e exterior para um olhar para dentro espiritual. Isso é uma questão importante em relação ao envelhecimento. Então, na medida que a vida vai fazendo sua trajetória e seu curso, né, de uma certa maneira, eu vou tendo que me confrontar com o meu mito pessoal. O que eu vim fazer nessa encarnação? Qual é meu compromisso reencarnatório, né? E isso, de uma certa maneira, é recuperar também o foco espiritual da vida. Porque é muito difícil, quando o espírito reencarna, o planeta, né, com o seu magnetismo, a matéria, ele tende a nos anestesiar. Nossa consciência tende a ficar muito embaçada, embaralhada em relação aos apelos do mundo, né? E tanto é que Sócrates falou que a filosofia existe como disciplina para ensinar o homem a morrer. E diz que só pode ter o verdadeiro conhecimento puro de qualquer coisa à medida que a gente se liberta do corpo, para que a alma possa contemplar de maneira plena, né, a verdade, né? Então, de uma certa maneira, se a filosofia é a prática da morte, né, então, de certa maneira, o envelhecer nos ajuda a encontrar uma boa morte, ou a realidade do espírito. Então, onde ele relaciona o conhecimento ao estado de libertação da alma. Assim, então, todo esse movimento do outono da vida que vai forçando a gente se curvar, né? O velho vai ficando curvado, esse ato de humildade, né? E de movimento para poder realmente encontrar esse sentido espiritual que muitas vezes a gente distanciou ao longo da nossa caminhada, né? E ele falou isso, né? Quando ele ficou doente, nesse período que ele ficou doente, aí ele falou que a doença dele foi uma das maiores e melhores e valiosas experiências que ele teve, porque justamente forçou ele a relativizar o corpo e se sentir livre do corpo. E ele pôde se sentir liberto também da vontade do ego. E aí, quando ele não está mais tomado por aquela vontade louca do ego de querer controlar, possuir, guardar, consumir, juntar, né? A gente realmente começa a reconhecer a dimensão do nosso ser, né? E a grandeza da vida. E o sentido que envolve a nossa caminhada espiritual. Então, de uma certa maneira, o envelhecimento é essa cada vez mais a possibilidade, e a possibilidade porque não é uma garantia, né? Mas é a possibilidade justamente de eu encontrar o self, né? Então, isso é uma das espécies. E aí vai ter outras, né? O confronto
nossa imagem interior, como eu falei, o envelhecimento, então, como a gente já comentou aqui, revela nosso caráter, e assim por diante, né, gente? Então, alguns elementos, né? E assim, o envelhecimento pode ser uma experiência fantástica, de poder muitas vezes se reconciliar antes de desencarnar com algumas questões, né? A gente vai sendo forçado a rever algumas coisas, a gente começa a lembrar mais do passado, a memória recente começa a ficar mais frágil, né? Menos eficaz, a memória remota começa a ficar mais viva, uma forma de a gente poder repensar, avaliar e aproveitar esses últimos anos da nossa existência, elaborar, se redimir, ou ainda se reconciliar com algum fator da nossa vida que a gente está em falta, né? Então, tudo isso faz parte dessa caminhada que é esse movimento para a velhice. Tá bom? Ok. Então, a Vanessa colocou ali no chat só depois um site ali da Universidade de Porto sobre a promoção do envelhecimento ativo, né? E semana que vem, então, a gente vai para o nosso próximo item, que é os complexos familiares. A gente vai voltar de novo à questão da infância, da família, da dinâmica familiar, para a gente poder entender melhor esse complexo familiar dentro da nossa personalidade, né? Como é que a gente vai, de uma certa maneira, assimilando, e muitas vezes neuroticamente, os padrões familiares. Tá bom? Gerson, a gente não vai falar sobre a morte aqui nesse item 9? Agora já é 18, aqui no Não, Brasil. tá, eu achei que fosse seria uma outra aula. Não, a gente pode focar alguma questão. A gente falou um pouquinho sobre a morte hoje, né, Mariana? Mas se tiver alguma questão semana que vem, a gente pode juntar e se ocupar também disso. Tu traz, se tiver uma questão, pode trazer semana que vem. Tá ok, então, obrigada.